Sabe aquela cena que gela a espinha de qualquer fã de esporte? Atletas no auge absoluto de sua forma física, donos de uma resistência invejável e, de repente, desabam em campo? É um paradoxo gigantesco. Como equilibrar os imensos e conhecidos benefícios do exercício com essa realidade assustadora da parada cardíaca súbita na elite esportiva? Afinal, como isso é sequer possível em organismos tão perfeitamente condicionados? Bem-vindos a esta análise. Hoje nós vamos navegar exatamente por esse paradoxo e entender a fundo o coração do atleta. A ideia aqui é desbravar essa especialidade médica fascinante que existe justamente para manter a salvo quem pratica esporte, traduzindo dados e conceitos complexos em um conhecimento claro sobre como o sistema cardiovascular reage quando levado ao extremo. Para organizar nossa investigação, vamos passar rapidinho por 5 pontos fundamentais. Primeiro, o paradoxo do exercício, seguido por o coração do atleta. Depois, o rastreamento de riscos ocultos, a decodificação de sinais de alerta e, para fechar, o gerenciamento de condições cardíacas. Vamos nessa? Bom, entrando na nossa primeira parte, o paradoxo do exercício e a tensão natural entre benefícios incríveis à saúde e os riscos ocultos que rondam o esforço físico intenso. Olha só o que diz essa citação, porque ela vai direto ao ponto central de tudo isso. É um fato inegável que o treinamento regular cria uma verdadeira armadura contra uma infinidade de problemas metabólicos e cardíacos. Mas a palavra-chave aí é completa. O exercício é, sem dúvida, um escudo fantástico, mas definitivamente não torna ninguém 100% imune a todos os eventos cardiovasculares. Para colocar as coisas em perspectiva, os dados mostram que a incidência de morte súbita cardíaca entre esportistas varia de 1 em 40 mil a cerca de 1 em 300 mil. É raro, super raro, mas o impacto psicológico e social dessas perdas, quando elas acontecem, é absolutamente devastador. É por isso que a ciência médica tem mergulhado tão fundo nessa prevenção. E é justamente para solucionar esse dilema que surgiu uma área incrível chamada cardiologia do esporte. A gente pode pensar neles como verdadeiros detetives médicos. A missão não é só tratar a doença em si, mas cruzar dados de imagem, fisiologia e comportamento elétrico para entender essas nuances complexas e resguardar a vida de quem pratica esportes em alta intensidade. Na prática do dia a dia, o trabalho se apoia em grandes pilares. Eles não apenas tratam pessoas doentes, mas avaliam sintomas em gente que parece super saudável, fazem a triagem clínica, gerenciam problemas e, talvez o maior desafio de todos, tentam diferenciar se o coração daquela pessoa cresceu porque ficou mais forte devido ao treino ou porque de fato está adoecendo. O que nos leva direto à nossa segunda parte, o coração do atleta. Vamos entrar agora naquela zona cinzenta da clínica médica, onde tentamos decifrar como o coração se altera diante de estímulos constantes e brutais. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que treinos diferentes geram corações diferentes. Pensa no levantamento de peso, que é um exercício de força, isométrico. Ele cria um aumento temporário, porém altíssimo na resistência periférica, o que força o ventrículo esquerdo a lidar com uma baita sobrecarga de pressão. Por outro lado, esportes de resistência, tipo natação ou corrida, que são isotônicos, exigem um fluxo de sangue contínuo. Isso causa uma sobrecarga enorme de volume em todas as áreas do coração. É fascinante ver como a anatomia se remodela de jeitos radicalmente distintos dependendo da atividade. E é exatamente aqui que caímos na famosa zona cinzenta. Como diferenciar um músculo que cresceu por uma adaptação saudável de um que está sofrendo com uma doença perigosa? O segredo está na estrutura. Um coração super adaptado mostra um aumento equilibrado em todas as câmaras e funciona perfeitamente. Agora, se só uma câmara incha, se o músculo perde função de bombeamento ou se a parede do ventrículo esquerdo ultrapassa a marca crítica de 15 milímetros, aí os alarmes de patologia precisam soar imediatamente. E quando a equipe médica coça a cabeça e a dúvida persiste? Bom, surge aí uma ferramenta clínica bem inusitada, o teste de destreinamento. Consiste literalmente em parar de treinar. Se a pessoa suspende o exercício por um tempo e aquelas alterações estruturais começam a reverter e diminuir, isso é um sinal forte de que era apenas um coração adaptado ao esporte. O desafio, claro, é tentar convencer alguém de elite esportiva a tirar férias forçadas no meio da temporada. Passamos então para a terceira etapa, o rastreamento de riscos ocultos, que é literalmente o trabalho de detetive na avaliação antes de liberar alguém para competir. Para caçar esses problemas ocultos antes que uma tragédia aconteça, existe um protocolo padrão. É um arsenal clínico de respeito que vai de um olhar atento ao histórico familiar até exames físicos detalhados e imagens por ecocardiograma.
Mas o grande ponto de atenção é o uso do eletrocardiograma. Ler esses traçados em quem tem condicionamento atlético requer uma expertise clínica muito afiada. Um olhar destreinado pode facilmente emitir um falso positivo, confundindo um batimento natural e lento de atleta com uma arritmia perigosa. Vamos para o nosso quarto ponto: decodificando sinais de alerta e a arte de avaliar sintomas complexos que podem facilmente se confundir com o simples cansaço do esporte. E aqui entra um fato curioso. A avaliação de um sintoma muda d'água para o vinho dependendo da idade. Se alguém com menos de 35 anos se queixa de dor no peito, a suspeita clínica corre direto para problemas genéticos, anomalias ou condições congênitas ocultas, como a cardiomiopatia hipertrófica. Bateu os 35 anos, a chavinha vira. A suspeita passa na hora para as doenças das artérias coronárias, o famoso acúmulo de gordura e placas, que muitas vezes dá as caras logo naquele momento do aquecimento físico. Outro sintoma que acende a luz vermelha é a síncope, o famoso desmaio. Mas calma, nem todo colapso é o prenúncio de uma fatalidade. Desmaios benignos mediados por vias neurais são comuns, especialmente logo que se para o exercício, costumando avisar antes com aquele calorão e uma queda gradual de pressão. A preocupação real, o alerta máximo, vem quando a perda de consciência é bruta, do nada e no meio de um esforço intenso. Isso aponta forte para arritmias ou obstruções no coração, coisas que não podem esperar. Agora, olha só esse dado fisiológico, é literalmente impressionante. Durante um pico de esforço, a pressão arterial sistólica de um atleta pode bater absurdos 250 milímetros de mercúrio. E sabe o que é mais louco? Isso é completamente normal e esperado. É só o sistema cardiovascular provando do que é capaz sob estresse máximo. Chegamos ao nosso quinto e último tópico: gerenciando condições cardíacas. O que a medicina faz depois que um problema real de fato é diagnosticado? A regra de ouro atual da cardiologia não é mais, como antigamente, simplesmente proibir todo mundo de calçar um tênis e jogar. O foco é buscar o cuidado ideal. Sim, a saúde é sempre a prioridade número 1, mas a ideia hoje é tentar encontrar aquele equilíbrio perfeito de risco-benefício. Garantir a vida da pessoa, mas respeitando o bem-estar mental e físico gigantesco que o esporte traz. Vamos pegar, por exemplo, a fibrilação atrial, que é a arritmia mais comum que assombra inclusive gente jovem e muito bem preparada. Décadas de treino vigoroso podem literalmente alterar os tecidos atriais e causar desequilíbrios no sistema nervoso do coração. O que fazer? O plano pode passar por medicamentos para segurar a frequência cardíaca ou até procedimentos supermodernos, como a ablação. Tudo isso é resolvido na base da conversa franca. É sempre uma tomada de decisão estritamente compartilhada entre o profissional e quem vai entrar em campo. Para outras coisas, as regras são diferentes. Se a gente fala de miocardite, uma inflamação, o jogo para. É evitar qualquer esforço de 3 a 6 meses até limpar a inflamação. Se o defeito é na parte elétrica do coração, as chamadas canalopatias, foca-se em evitar os gatilhos clássicos e garantir que sempre haja um desfibrilador por perto. E para as artérias entupidas, a famosa doença coronariana entra o combo moderno. Remédios, como estatinas, e um belo plano de reabilitação estruturada. O grande recado dessa análise inteira é bem claro. O papel da medicina e da ciência moderna não é ser um freio no potencial humano ou colocar as pessoas sentadas no sofá. É justamente fornecer rastreamento de ponta, conhecimento e protocolos de segurança para que todo mundo possa buscar sua melhor versão e extrair toda a saúde que a atividade física pode dar, sempre com máxima segurança. A fronteira entre o desempenho supremo e o risco à vida é uma linha muito fina. Com a tecnologia avançando do jeito que está, a gente mal começou a mapear de verdade o que o nosso corpo aguenta sob estresse extremo. Fica a reflexão. À medida que a ciência e a medicina evoluem, quantos outros riscos a gente ainda vai conseguir decifrar para, no fim das contas, continuar empurrando os limites do desempenho humano cada vez mais longe, mas sempre voltando inteiro para casa?